Então, gente, eu queria fazer aqui uma explanação sobre um versículo da Palavra de Deus, algo que está escrito em 2 Timóteo 2,15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Uma das coisas mais difíceis que eu tive que enfrentar ao longo da minha vida ministerial foi quanto à questão da preparação. É fato que nós precisamos ter conhecimento, isso é fundamental. E que também é necessário que tenhamos bons instrutores, bons líderes, pessoas que nos inspiram. Mas se tem uma coisa que fez muito a diferença, foi a questão da falta de experiência. A praticidade em você poder vivenciar aquilo que você aprende é o termômetro das suas ações. É quando você pode avaliar a si mesmo e pode perceber como que as pessoas avaliam cada uma das suas ações. Uma das coisas também difíceis da gente lidar é que quando nós ouvimos as outras pessoas, nós temos algo que provoca a nossa carne, provoca o nosso íntimo. E é a partir daí, a partir das nossas reações, é que nós vamos poder avaliar se Cristo está sendo formado em nós ou se nós estamos nos formando apenas para falar de Cristo. Eu passei muitos anos aplicando apenas isso. Eu fui formado para falar de Cristo, enquanto Cristo não estava sendo formado dentro de mim. A partir de cada experiência vivida, eu fui adquirindo esse entendimento que foi me permitindo ter mais experiência. Eu quero poder aqui chamar a sua atenção para esse ponto. Tudo aquilo que Deus nos permite viver tem um propósito. Seja para que nós adquiramos mais fé, mais conhecimento, mais paciência, colocar em prática os dons. Mas eu digo uma coisa a você. Deus quer que você viva a vida dele. Deus quer que você siga os passos dele. Deus quer que você olhe para ele e faça aquilo que Jesus fez. Quando Paulo pede para que nós nos apresentemos diante de Deus como obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar, é para que você entenda que, primeiro, se apresentar diante de Deus, não há nada que impeça você de se achegar a Deus se você estiver com um coração humilde e quebrantado, o qual o Senhor não despreza. Nada impede você de se achegar ao Senhor. Segundo, como obreiro aprovado. Quem é o obreiro aprovado? É quem passou na prova. É quem suportou a provação. É aquele que guardou a fé. O mais difícil para nós não é chegar nos lugares altos. O mais difícil para nós é continuar termos a fé simples, a fé humilde, a fé em Cristo que nós tivemos desde o começo, desde o início da nossa caminhada. O problema não é onde nós queremos chegar. O problema não é aquilo que nós queremos conquistar. Para isso existem livros de estratégia, para isso existem vários caminhos, meios, coaching, e o que você buscar você encontra. Mas o mais difícil para nós é quem nós seremos quando chegarmos na linha de chegada. Não ter do que se envergonhar é poder trazer as cicatrizes no corpo de tudo aquilo que você passou. Que talvez não seja algo que lhe faça ter boas lembranças. Talvez não seja algo que faça com que você se orgulhe. Mas vai ser algo que vai mostrar para Deus: Senhor, eu venci. Aquilo lá atrás tentou me matar, só que apenas conseguiu me ferir. E a ferida foi fechada, foi cicatrizada. Você precisa entender que Deus está no controle de tudo. E o que Ele espera é que você chegue até Ele, se apresente diante dEle, como aquele que não tem do que se envergonhar. E que ao longo de toda essa caminhada adquiriu a experiência necessária para manejar bem a palavra de Deus. Porque em cada dificuldade que se levantou contra a sua vida, você tinha um versículo, você tinha uma promessa de Deus colocada no seu coração.
para que você pudesse dizer, não, Deus prometeu isso para mim, não, a palavra de Deus diz isso para mim. Você soube manejar a palavra de Deus, não como um pregador articulado e eloquente, mas como um filho que entendeu o conselho do pai e na hora da dificuldade lembrou das palavras dele e disse, não, meu pai me ensinou que o certo é esse. Eu oro para que você adquira o caráter de Cristo, que exerça a fidelidade, que mantenha e guarde a sua fé, firmado na palavra de Deus, manejando-a. Né? Você percebe que, enquanto que o símbolo da fé é um escudo, o símbolo da palavra é uma espada. E não é a espada do pregador. Efésios 6 vai dizer que a palavra de Deus é a espada do Espírito, não é a espada do pregador. Que quando você tiver esse entendimento, por mais que as lutas venham, elas só vão te fortalecer. E ainda que você chegue diante do Pai sem nenhuma medalha no peito, sem nenhum título ou diploma, mas as tuas cicatrizes vão mostrar por onde você passou e o que você teve que enfrentar para chegar até Ele. Por isso que Ele diz que sobre todas estas coisas vocês são mais do que vencedores. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.